todos e todas contra a reforma de Bolsonaro. A propaganda do governo federal, ela é muito incisiva, né? E permanente na grande imprensa, na imprensa comercial. Então, tem muita gente enganada com essa reforma. A reforma tá vendida para a população como se fosse combate a privilégio. Não tem combate a privilégio algum, porque 80% das pessoas atingidas pela reforma ganham até 2 salários mínimos. Não é adequado que seja considerado um privilégio e ainda tem questões que não estão esclarecidas para a população. Por exemplo, quem é aposentado e ganha acima de um salário mínimo vai ser taxado novamente. Então, você que está aí ouvindo a gente, não, já estou aposentado, essa reforma não me pega. Se você recebe R$2, R$3 a mais do que o salário mínimo no seu vencimento de aposentadoria, você será taxado de acordo com a nova reforma, né? Então, nós precisamos denunciar e cobrar dos deputados. Porque quem votou a favor dessa reforma não precisa do sistema de aposentadoria. Não precisa se aposentar da maneira como a grande maioria da classe trabalhadora precisa e contribui para isso. Foi uma reforma da Previdência votada por pessoas que não vão ser atingidas por ela. Quando a gente fala da reforma da Previdência, por exemplo, a corda vai arrebentar do lado das mulheres, assim, mais, né, das pessoas negras. Que, por exemplo, o que é ter o direito de se aposentar um pouco antes dos homens, né? Ter o que são esses 5 anos, né? Se não um reconhecimento de toda a dupla, tripla jornada que as mulheres da nossa sociedade, elas possuem. Então, eu acho que esse governo, essas reformas que a gente vive, essas demissões em massa, elas têm um efeito, assim, muito forte sobre os grupos sociais que já são mais discriminados, né, na nossa sociedade. Nós vamos falar sobre o saque do FGTS, gente. Para fazer uma leitura mais pragmática, o que é preciso a gente enxergar por detrás de tudo isso? Eu queria ouvir a sua opinião e também a da Larissa. Basicamente, é um recurso que não vai fazer diferença na economia. A pessoa vai sacar R$500 para dar para o banco, que provavelmente vai utilizar isso para pagar a fatura do cartão de crédito, os juros da fatura do cartão de crédito. E tem umas armadilhas dessa liberação do fundo, que ninguém conta quais são. O trabalhador que fizer a utilização desse recurso vai sofrer algumas sanções, né, numa eventual necessidade de saque posterior. É um jogo de cena, gente. É um jogo de cena do governo para dizer que vai favorecer ou vai melhorar a economia, mas na prática, para quem é pobre, R$500 faz muita diferença. Mas as pessoas vão pegar o dinheiro, vão sacar o dinheiro para pagar a dívida do banco. Então, mais uma vez, o governo usando a desculpa, usando a falsa ideia de que está fazendo algum tipo de política para o trabalhador, mas, na verdade mesmo, está favorecendo aos bancos, ao mercado, ao rentismo. Acho que a gente tem que ficar muito atento a tudo que sai, né, desse governo aí, que a gente já sabe que não só prejudica a gente, né? Sobre a reforma da Previdência, eu acho que é super importante a gente também ficar atento às propagandas que tem, que é a mesma história do FGTS, né? Aparece essa notícia do FGTS, mas vindo do governo Bolsonaro, a gente não pode analisar sem entender o que de fato está por trás das ideias, né? Andei vendo umas propagandas aí do Ratinho. Quem que não conhece o Ratinho, né? Do Ratinho, da Ana Hickman. Isso é muito importante, porque eles estão defendendo a reforma da Previdência. É importante dizer que o governo Bolsonaro gastou R$40 milhões com publicidade, só contratando essas figuras aí conhecidas para fazer propaganda a favor da Previdência. E sabe o que é o mais engraçado, gente? É que Ratinho não precisa aposentar, por exemplo. Ana Hickman também não precisa aposentar. Olha só pra gente ter uma ideia do Ratinho, ó. O cachê que o governo Bolsonaro pagou para o Ratinho defender a reforma da Previdência é quase R$270 mil. Mas isso porque ele tem um salário mensal. Olha, por mês, o Ratinho ganha R$3 milhões. Tem mais uma questão também, Larissa. Ele deve à Previdência, né? Ele deve à União, exatamente. Ele tem uma dívida de sonegação de imposto que bate os 76 milhões. Isso mesmo, 76 milhões de dívidas que o Ratinho tem
com a União. Aí tem outras figuras aí também que receberam, ó, Rodrigo Faro, que tem um salário também de 3 milhões. Ó, um salário do Rodrigo Faro são 250 anos de salário mínimo. Ou seja, um trabalhador que ganha um salário mínimo levaria 250 anos para chegar num salário mensal do Rodrigo Faro. E aí essa pessoa que ganha este salário está dizendo para mim, que sou uma professora, que ganho meu salário de professora, que a reforma é boa para mim. É isso mesmo. Você que assiste esses programas, são pessoas que não precisam de se aposentar, porque quem ganha 3 milhões de reais por mês já é uma aposentadoria eterna, né? Quem ganha 3 milhões de reais por mês, nós não conseguimos nem mensurar o que é isso. A gente que é pobre não consegue nem mensurar o que significa ter um salário de 3 milhões de reais por mês. Essa pessoa que ganha 3 milhões de reais por mês está dizendo para você, trabalhador da construção civil, para você, trabalhador do comércio, que você precisa se submeter a um regime de previdência que vai te obrigar a trabalhar e a contribuir por 40 anos para que você se aposente com 80% da média de todos os seus salários, inclusive os piores do início da sua vida produtiva. É isso mesmo que eles estão fazendo.